Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite, Ex. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que estão, né, acompanhando a live de hoje. É, Primeiramente, eu quero agradecer, né, por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente, batendo nesse papo, né, conversando um pouquinho, como é que fala? Deixando-se, né, falar um pouco da vida de vocês e do trabalho de vocês, que é o que dá esse reconhecimento na cidade também. Cristina Bueno, ela é mestra das Caixeiras da Nascente, ela é fundadora, produtora, diretora do Bloco das Caixeirosas, usando a Caixa do Divino, pesquisadora da cultura popular. Inês Viana, ela é contramestra das Caixeiras da Nascente, também diretora do Folia na Cidade, e é uma das diretoras do Bloco das Caixeirosas, brincante, atriz e também produtora cultural. Sejam muito bem-vindas, né, a esse ciclo de lives, Urucungos ao vivo. E aí, como de sempre, depois da apresentação, eu passo a palavra primeiro para vocês, antes de começar qualquer bate-papo. Eita. Tá bom. Boa noite para todos, né? Todos que estão aí, todos que vão ver, né? E para mim é um prazer, né? Essa parceria já faz bastante tempo com o Urucungos, né? Conheci o Alceu bem antes até de ser fundado o Urucungos, então assim para mim sempre é um prazer, né? Poder estar trocando, poder estar dando as informações para vocês e contando um pouco da nossa história, né? Mas é isso aí, obrigado por todos estarem presentes. Bom, é isso que a Cris disse, né? Dessa história, desse conhecimento que a gente já tem aí com o Urucungos há um tempo. E só tenho a agradecer também por poder estar partilhando essa experiência de ser caixeira, né? De aprender a ser caixeira, essa experiência, esse aprendizado com a cultura popular, que começou há muito tempo atrás e que eu acho que continua eternamente esse aprendizado. É aí. Conforme os ciclos que a gente está fazendo das lives, a gente está, né, uma forma de valorizar, porque assim, a gente, já, no nosso cotidiano, a gente já valoriza a cultura popular. E aí a ideia é fazer o quê? Né, resgatar um pouquinho da história, né, da onde a gente veio, né, da onde a gente, para onde está indo, e aí esse exercício de, né, de falar de si também, porque a gente precisa, né, que os mestres, as mestras, o pessoal que chegou antes, contar a história para a gente poder contar também a história de vocês, a gente saber um pouco mais de vocês, né. E aí a gente parte da ideia, né, de que a gente tem uma história de vida e aí a gente parte do início, né? Vocês são de Campina, vocês nasceram onde, né? E aproveitando um pouquinho dessa pergunta, se vocês gostarem de falar sobre a família de vocês, né? Se vocês têm essa importância, o que seria, né? Para vocês falar da família também. Parte da ideia de onde vocês vieram, né? De todos os tanto local quanto Então, vocês ancestralidade. chegaram aqui, né? Quais são vocês? Bom, fala, a Inês é campineira, né? Então a Inês pode começar a falar, né, de Campinas, ela é campineira. Fala, Inês. Isso, eu sou campineira, sempre vivi em Campinas, não é? Meus pais não. Meu pai era de Campinas, a minha mãe era mineira, mas eu tenho um avô que é maranhense, né? Os bisavós maranhenses por parte do meu pai. Não cheguei a conhecer meu avô, ele faleceu, mas ele sempre esteve presente, né, na memória. Esse avô que veio de longe, chegou em Campinas e faleceu tão cedo, quando meu pai ainda era criança, não é? E assim, pensando na história que você falou, né, Gabi, nessa construção aí da história, como as coisas se dão, eu fui uma pessoa que descobri a cultura popular bem tarde, porque na infância eu morava em Campinas, num bairro que era um bairro simples de Campinas, meu pai era ferroviário, a minha mãe era professora,
e não tive a oportunidade de ter contato com a cultura popular, na verdade, né? Mas eu tenho umas lembranças de infância, assim, que eu acho que são chaves para dizer como chegamos até aqui, né? Como cheguei até aqui. A minha mãe era devota do Divino Espírito Santo, e eu me lembro sempre quando criança, desde pequenininha, estava no primário, tinha 8 anos de idade, sempre que eu ia fazer uma prova, alguma coisa, minha mãe falava: minha filha, reza para o Divino Espírito Santo, porque o Divino Espírito Santo ele traz conhecimento, ele traz sabedoria, ele ilumina os caminhos. E isso ficou muito marcado para mim. E outra coisa que quando eu era criança em casa tinha aqueles pauzinhos de fazer bilro, né? E eu não sabia o que era aquilo, e minha mãe falava: isso era da sua bisavó, da sua, né, bisavó, porque tinha meu avô, minha bisavó, a sua bisavó fazia um trabalho com isso. E aqui ficava aquele, tinha uma colcha que minha avó tinha feito de renda de bilro, e ficou isso muito no meu imaginário dessa bisavó, né, que veio do Maranhão e que mexia com aqueles pauzinhos e fazia aquela colcha tão linda. Então são lembranças aí da infância que eu tenho. É isso, Maria Cristina. Olha, diferente da Inês, eu já não tenho tanta lembrança no sentido da infância, né? Porque assim, nasci no Paraná e a minha família foi uma família que não tinha muita parada, viajava muito. Não que meu pai era caixeiro viajante, mas saía de um lugar, ia para o outro, saía de um lugar. Então, nunca tive um lugar onde eu criei raízes de infância, de amiguinhos, e não sei o quê. Mas as minhas raízes estavam, né, a relação com as histórias, né, estava mais ligado, por exemplo, minha mãe também é devota do Divino, né, também tinha essa relação com a Igreja Católica, e meu pai já tinha uma outra linha. Meus avós, né, na minha infância, não tive contato com os meus avós, eu fui ter contato mais com os meus avós, foi já numa pré-adolescência, né? Eu já tinha passado do infantil e estava entrando já no pré-adolescente, aí que eu fui ter mais contato com os meus avós. Mas o contato que eu tinha mais com os avós era férias, eram algo assim, né? Não tinha muito no meu cotidiano eles próximos, enquanto eu era pequena, né? E aí, da parte da minha mãe, né? O meu avô tinha até afrodescendente, era negro, família, e da parte do meu pai era indígena, minha avó era indígena, né? Uma etnia tupi-guarani lá, né? Do Paraná. E aí essas forças, né? Eles escondiam isso de mim. Por exemplo, era muito difícil eles me falarem de suas origens, nem tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, ninguém se tocava nesse assunto. Eles esconderam. Eu fui descobrir que o meu avô, a família era negra e meu pai era índio, entendeu? Depois de eu ser adulta já, porque eles achavam que eu não tinha que saber nada disso, que eu não tinha origem disso não, que isso daí eles escondiam isso de mim, entendeu? Então a minha infância, ou seja, essas passagens, né, aonde eu fui ter contato com a cultura popular, no Rio de Janeiro, que foi o lugar que eu morei por mais tempo, né, quando eu era pequena, né? Então, lá eu tive contato com o carnaval, lá eu tive contato com toda a cultura musical, né, de rua, era muito rua, porque eu morava num bairro, eu morei num bairro, né, mesmo no Rio de Janeiro, sim, eu mudava muito, quer dizer, eu não tinha raiz, né? Essa relação de escola, por exemplo, de escola, que reúne, que sociabiliza, isso eu não tive, porque eu mudava de um lugar para o outro, então o que eu tinha de história
de uma cidade. Então, não era assim de um lugar para o outro no mesmo estado, era de estado para estado. Eu morava no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Mato Grosso, sabe? Então, era uma coisa assim muito, né? Era difícil para eu me socializar quando pequena, nessa coisa de escola, né? De ter, era tudo muito diferente assim. Mas a relação eu via, né? Via toda essa movimentação cultural desses lugares e um era diferente do outro, mas tinha coisas em comuns, né? Das festas de rua, na, na igreja, por exemplo, que era o lugar que eu tinha mais contato, tinha levantamento do mastro, tinha festa junina, todos, né, os ritos das festas dos santos, e tinha a rua do Rio de Janeiro, que a gente tinha o Cosme Damião, né, que era sempre eu ia buscar os docinhos no Cosme Damião na casa, porque no Rio de Janeiro a tradição era a gente recebia um papelzinho onde tinha você ia lá na casa, no dia de Cosme da Manhã você ganhava um saquinho de doce. Então a gente percorria assim as casas, né, para ganhar o papelzinho e levava para casa um monte de doce, né? Então Cosme e Damião, isso foi no Rio de Janeiro, a ligação, por exemplo, com candomblé, com umbanda, era muito forte isso no Rio de Janeiro. Eu morava na periferia, né? Então nessa periferia, para vocês terem uma ideia, onde viveu a Elza Soares, eu morava lá onde viveu Elza Soares, Água Santa. E eu tinha relação com o morro, eu tinha relação com, né, de subir morro, de estar com essa, de ouvir atabaques, de ouvir, né, de ver nas encruzilhadas, ver velas. E esse contato, para mim, era normal quando eu era criança. Não tinha muito esse, né? Mas é isso. Vim para São Paulo. Cheguei aqui em Barão Geraldo, né? Cheguei em Barão Geraldo bem já na passagem, já adulta, né? 17 anos, já me sentia adulta, né? Então, esse período de adolescência, criança, tal, foi um período meio que esse universo estava ligado a outras coisas, né? Mas a relação com a família, né? O que, por exemplo, a mãe cantava as musiquinhas, né? Tinha a brincadeira de roda, mas a minha brincadeira era totalmente outra, né? De uma família, de repente, que a gente põe entre aspas normal, né? De se ter a família reunida, essas coisas todas. A gente não tinha muito isso, né? Então a minha relação com dessas descobertas foi tudo na rua por mim mesmo, né? Não foi dentro de casa. Dentro de casa eu tinha essa relação com a minha mãe e com meu pai e meus irmãos, né? Então era diferente, né? Assim, mas cheguei e a vida vai dando, a gente vai criando nossas histórias conforme a gente vai vivendo, né? Nós vamos vivendo e elas vão transformando o que chega para nós, como a gente, né, se interage com a vida. E aí a vida, a gente tem nossas histórias, a gente Porque a gente escolhe interagir, né? Escolhe, eu acho né? que é o que é muito que a gente escolhe interagir. As coisas passam e algumas coisas nos chamam. E a gente recebe esse chamado de interação e vai atrás. É muito uma história, eu acho, muito emocional. Não é uma coisa muito racional de você, vou atrás disso por causa disso. Não, é uma coisa assim, que existem chamados, né? De coisas que nos atraem. Né? E a gente vai indo e vai sendo conduzido, porque a gente aceita ir, talvez, né? Para quem não aceita ir a esses chamados, mas a gente vai atrás desses chamados, né? Que vão acontecendo. Eu com 15 anos já trabalhava, e com 17 anos, né, eu já estava fora da família. Com 17 anos eu já vim para Campinas, já vim fazer minha vida, e eu já estava independente da família, né?
e fui atrás das minhas coisas. E conforme vinham as histórias, conforme o conhecimento com as pessoas, o que chegava, foi fazendo a minha história, né? Fui levando essa história aí, né? Então é isso. Porque em Campinas também não existiam muitas opções, não é? Eu passei adolescência e mocidade em Campinas e não existia, não é como hoje, que a gente tem várias opções, a cultura popular, né? A gente consegue ver vários grupos, ter mais acesso. Campinas sempre foi uma cidade bastante fechada, elitista na minha adolescência, não se via quase nada. Não existia uma valorização disso. Não existiam grupos em Campinas. Não, então você não tinha referência porque você não tinha o que ver. Talvez tivesse uma folia de reis em algum bairro, mas não era o bairro que eu morava, apesar de ser um bairro simples, não tinha. Então eu acho que isso foi uma coisa que mudou bastante. Mas hoje em dia, quantas possibilidades nós temos nessa cidade para entrar em contato com esse universo, coisa que na minha época não tinha. Estou falando década de 70, 80, né? Final de 70, começo de 80, nesse período. Exatamente. A Cris diz que chegou em Barão Geraldo, eu não me recordo se você falou a data, mas nessa época, foi a época que vocês se conheceram, né? Como foi esse processo, né? Tipo, vocês se conhecerem e partir esse trabalho junto aí. Olha, a nossa história é uma história assim, antes até da ligação com a Unicamp, né? Então, esses chamados, daí os chamados, né? Luiz Otávio Burnier, eu conheci a Inês no grupo com Luiz Otávio Burnier. Num curso de extensão cultural que tinha no Departamento de Artes, na Unicamp. Era um curso de iniciação ao teatro. No caso do Luiz Otávio Burnier, ele tinha uma relação que era bastante corporal. E nós dois fizemos inscrição nesse curso. Isso foi em 84. E nos conhecemos lá. 84, vi no jornal que a Unicamp, né, estava fazendo um curso e que para iniciantes, né, pessoas que nunca tinham feito teatro, né? Então assim, e eu fui fazer a inscrição e foi um curso assim muito, na época, muita gente se inscreveu. O cara estava chegando da Europa, né? Um super, né? Bam, que veio, fez esse curso, fez uma UAE e tal, e aí eu falei, vou fazer. Fui lá na Unicamp fazer esse curso. E aí, nesse curso, algumas pessoas entraram para fazer esse curso, demorou, assim, um tempão, porque não foi um curso, ele se estendeu. E na extensão dele, que aí as pessoas que fizeram o curso, fez o curso, saiu, mas o Luiz Otávio nos convidou para dar continuidade no trabalho, porque ele viu que a gente tinha muita coisa boa ali, da forma como ele viu o trabalho dele de trabalhar, né? Então, nós ficamos desse ano até o ano da 87, na verdade. Até 87, nós ficamos com ele, fazendo esse trabalho com ele. É com ele que nós também elaboramos o projeto junto do Lume. A gente estava junto quando isso já estava dentro dele, quando ele, né, com a Marília de Andrade, que era da dança, ou seja, nós passamos todo o processo de criação do Lume juntos com o Luiz Otávio. E foi lá que eu e a Inês nos conhecemos, né? E conhecemos ali, fizemos faculdade, e depois da faculdade resolvemos estar juntas para trabalhar, porque a gente tinha uma ligação já com a cultura popular, porque foi a cultura popular que nos uniu dentro desse processo de pesquisa. E aí... Uma linha de pensamento em comum, exatamente, digamos assim, né? As duas gostavam dessa linha, isso pensando até dentro do teatro, que tinha a cultura popular, o que na época não era muito comum também, dentro do Departamento de Artes Cênicas. Exato.
E foi uma das coisas que, né, nos mantém juntas até hoje, esse amor pela cultura popular, essa paixão E pela lá cultura na popular. faculdade, né, por exemplo, a Raquel Trindade traz isso para a gente, né, foi, e nós fizemos Isso em 86, 86, nós entramos em artes cênicas em 86, e tivemos aula com a a primeira Raquel. turma, né, da Artes Cênicas da Unicamp. E aí nós tivemos aula com a Raquel, que inclusive isso era uma coisa bacana da universidade, porque até então nenhuma universidade do Brasil inteiro tinha folclore ou alguma relação com manifestação popular. E um professor que não fosse, né, tivesse Fosse mestrado, acadêmico, tinha que ser acadêmico para fazer, e a Raquel consegue, né, tá dentro, é convidada para fazer, né, a aula, e aí a gente tem o primeiro contato com a cultura da Raquel, que era Pernambuco, né? Assim, então isso já mexeu com a gente, já tivemos uma ligação aí forte de pesquisa já para quando a gente saiu, a gente foi fazer então essa pesquisa fora. Para mim a Raquel foi uma pessoa muito importante, porque foi através das aulas dela que eu descobri esse universo que para mim, que era de Campinas e não tinha contato, era uma coisa totalmente desconhecida total, porque nem na televisão passava, era tudo muito restrito, não é? Hoje nós temos muitas possibilidades, tem a internet, você acessa vídeo a hora que você quer, mas não era assim, as informações chegavam, eram poucos canais que você tinha na TV, então você não tinha contato nem com isso, você não tinha possibilidade de ver. E a Raquel, quando apresentou esse universo, foi um universo que me deixou maravilhada. Falei, nossa, existe isso, que coisa bonita, que coisa forte. E aquilo que mexe com o coração e com a emoção. Não tem uma explicação. Por quê? Que, né, vou seguir. Não, não. Foi uma coisa assim, muito contundente. Foi muito importante. Não é? E para mim me tocou profundamente a Raquel, porque não era só a ligação com a cultura em si, mas tinha espiritualidade por trás disso, né? Isso foi no caminho descobrindo as espiritualidades da cultura popular, e esse caminho foi onde eu percorri, né? Tanto que depois que que nós saímos da faculdade, ainda tive contato com a Raquel, e foi a Raquel que me indicou o meu caminho da minha família espiritual, por exemplo, né? Qual era a minha raiz, e dentro da minha raiz, onde eu deveria estar procurando, né? Foi aí que eu comecei a entrar dentro dos terreiros, né? Então, faz tempo, né, que eu já tenho essa ligação com terreiros. E dentro, né, que ela fala assim para mim, olha, ela olha para mim e fala assim, você tem muito de índio aí, você tem muito de negro aí, você tem que ir atrás disso. Aquilo para mim era algo assim muito vago, né? Era muito ainda isso. E foi através desses direcionamentos, né, que a gente fala da história e do chamado, porque aí vai aparecendo as oportunidades e você vai. Eu já tinha tido um relacionamento com a Mãe Dango através do Luiz Otávio. Isso que eu ia falar, estava lembrando disso Antes agora. da Raquel ainda, entendeu? Conhecemos a Mãe Dango, ele levou a gente para o terreiro, não só da Mãe Dango, mas outros terreiros de Umbanda, porque ele já se falava das energias, as energias invisíveis, que a gente não conhecia, e que a gente precisava conhecer essas energias para trazer para o corpo dentro do trabalho, né? Então, nós íamos nesses lugares e ele não dizia absolutamente nada, mas a influência que aquele lugar teve, a gente jogava para o trabalho, né? Então, a minha mediunidade, ela já foi aflorando, eu já fui descobrindo que eu já tinha mediunidade, né? Por conta disso tudo. Então, teve a Mãe Dango, teve alguns terreiros, aí veio a Raquel, né? Então, depois vem o Tião Carvalho,
Tem o Antônio Nóbrega, que estava na faculdade, que nos apresentou, que era professor também lá na universidade, é outro que teve uma influência também no nosso caminho. Porque o que acontece com o Antônio Nóbrega? Até então, o que a gente vai no lugar pesquisar, a gente vê o que é a festa mais bonita. Aí chega alguém e fala assim para você, quer pesquisar? Vai em outro lugar, não é na cidade, não é nas festas grandiosas. Não é no Recife Antigo, não né? Exatamente. Recife Antigo é o local onde tem as manifestações turísticas, mais para o turista ver, para turista ver, vocês têm que... Aí ele apresentou alguns lugares para a gente ir atrás e nós fomos, que era o Caboclim, né? O Cavalo Marinho, né? Então, aí a gente vai entrando nesse outro lugar e vai puxando daqui e puxando de lá. O Nóbrega, eu acho que foi antes do Tião, né? Antes do Tião, nós tivemos Antônio Nóbrega. Que nos falou, olha, os endereços estão aqui. E vou dar para vocês. Ele foi muito generoso nesse sentido. Né? Falem que vocês são minha amiga e que eles vão te receber bem. Minhas alunas amigas, que eles vão te receber bem. E realmente nos receberam bem, sim, entendeu? E a gente pôde ficar um tempo e como tinha, depois veio a Raquel, ou seja, de Pernambuco, então Pernambuco foi o nosso primeiro contato com a cultura popular. É verdade. Primeiro contato aqui não se nunca, não existia ainda o Brincante, era bem antes do Brincante, a gente já sabia do Cavalo Marinho, a gente já sabia do maracatu, a gente já sabia da flechinha, como é que é da preaca, da preaca e tudo mais, ou seja, a gente já tinha esses instrumentos e trazia para toda a nossa realidade. Aqui. Isso década de 80, né? Final da década de 80. Exatamente. Só para localizar assim, as coisas. Inclusive foi lá também que a gente, depois que a Raquel fala, isso é da minha época. Isso não sei o quê, vocês não vão ver isso mais, que ela deu para nós. E aí a gente via assim, estou entendendo, não se vê mais, então porque o quê? Ela segura, né, o que é da raiz dela e continua levando divulgando, para não se perder, porque realmente, se ela larga, se perde, porque hoje você vai lá, você não vê nada mais do que ela ensinou para a gente. Você vê o maracatu, né? Mas... sim, você vê o maracatu, mas o maracatu né, tem todo um caminho para chegar nos maracatus. Então, tem isso, né? E tem essa característica, né, da cultura popular, que a cultura popular está em constante transformação. Então, muitas vezes, e o ruim é isso, que às vezes essa ideia que se tem até hoje, em alguns lugares, do folclore, ele congela as coisas, como se aquilo fosse ficar sempre daquela forma. E não é verdade. As coisas vão sofrendo modificações porque nós vivemos num outro tempo. Então, cada vez que a gente volta para o Maranhão, por exemplo, às vezes a gente até se assusta. De tanto que mudou o boi, de tanto que mudou o cacuriá. Muitos bois, muitos cacuriás, muitos, né? Então, muitas vezes, alguma coisa que você aprendeu, que é isso que a Cris está falando, de algumas coisas que a Raquel nos passou, você já não encontra mais daquela forma exatamente. E aí isso você vai entendendo, né? Conforme a tua vida, conforme você vai fazendo as coisas e se aprofundando, porque nós também nos modificamos, né? A gente tem um pensamento, aí vai, mas conforme a tua experiência de vivenciar tudo isso, você fortalece na própria cultura e na própria manifestação da sua própria ancestralidade, da sua própria história, e vai se amarrando. A gente vai pintando o nosso quadro, a gente vai fazendo as nossas costuras, nossa coxa de retalho. Então, isso leva para dentro da gente tudo que a gente faz, inclusive o trabalho. Né? Então, é no trabalho, é na vida pessoal, tem esses caminhos, né, de aprendizado em constante transformação, sim. Né? Na verdade, que a gente estava falando da escolha, que eu falei, é isso. Nós tivemos vários professores na faculdade. Por que a Raquel
foi tão marcante, porque a gente considera ela uma mestra que foi muito importante, que abriu caminhos, porque o nosso olhar estava nisso, o nosso interesse, não é? O Nóbrega, então é como se a gente fosse demarcando os pontos, escolhendo os pontos, e através dele fosse caminhando. E o bonito é que sempre tem a presença do mestre, dessa pessoa que ilumina o caminho para você, que te mostra alguma coisa que você não está enxergando, que você não conhecia, e aqui, através disso, você consegue traçar o seu caminho, você consegue mudar a sua visão, você consegue crescer. Essa figura do mestre, eu acho que a gente é que elege, né? O mestre que a gente quer ter. Quem é o mestre que você quer ter? Cada um, né? O mestre de cada um é o mestre de cada um. E já, né, vocês já situaram bastante, né, sobre a década de 80, né? Que era uma época, tipo, uma transição. Vocês mesmos falaram sobre isso, né? É um momento em que a cultura popular e a arte ela começa a ter um público que começa a valorizar e começa a fazer essas escolhas, né? De seguir, de também fazer parte desse grupo mantenedor. Né? E como é que vocês se veem nesse processo, né? Que hoje a gente, assim, vocês já falaram sobre isso várias vezes, a gente vê isso no cotidiano, né? A cultura popular, ela é ferramenta ela já virou trabalho, né? As pessoas trabalham com as informações da cultura popular, da arte, como algo de transformação. E vocês fazendo parte desse momento, né? Principalmente, né, na cidade de Campinas, que a gente vê que até hoje rola um não reconhecimento, porque é uma luta. A gente pode perceber que tudo que está dentro do que é arte e cultura é meio deixado de escanteio, sabe? Só quando o pessoal briga mesmo ali para poder falar assim, a gente quer, a gente também faz parte dessa cidade e, né, isso também tem que ser reconhecido. Como é que vocês se veem nesse processo né, de resistência mesmo, de ter passado por esse processo, né, de hoje estar contando isso, né, de que vocês estavam ali resistindo junto com vários artistas, né, que hoje tem esse reconhecimento? Então, para mim, a resistência foi fruto da paixão. O que eu quero dizer com isso? Nesse momento, eu acho que não existia um questionamento. Não era um posicionamento político, vamos para a cultura popular. Não, era uma coisa do coração. Ou seja, eu era movida a ir atrás dessas coisas e aprender. Eu acho que a década de 80, início de 90 foi o início de aprendizado. Eu estava assimilando tudo isso, encantando com tudo isso e levando isso nos lugares que eu tinha possibilidade de levar, que eram bastante restritos na época, que eu era bem jovem. E eu acho que, não sei nem, a consciência da resistência. Acho que, no meu caso, não existia a consciência da resistência. Eu acho que a consciência da resistência e esse conceito aparece depois. Nesse momento, realmente, o que movia era o encantamento, o aprendizado, o desejo de estar em contato com aquilo, sem muito questionamento do porquê. Não é? Era um movimento. Olha, no meu caso, por exemplo, essa resistência, ela tem vários momentos para mim, né? Porque eu acho que quando a gente busca a nossa felicidade, caminhos de felicidade, também é uma forma de resistência. Porque é o seguinte, esse lugar que eu estou agora, ou que a gente está, mesmo assim, né, ele não é reconhecido, às vezes, até pelos nossos, não sabem, não conhecem, né? Não sou uma pessoa acadêmica, não sou uma pessoa de raiz, não, aonde eu estou? Qual é o meu lugar dentro da cultura popular? Né? Eles, então, eu não sou, não tenho história lá, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e que lugar que é esse lugar, então? Né? Que lugar que está as Caxeiras hoje em Campinas? Isso é resistência. Quanto tempo a gente criou já as Caxeiras? As Caxeiras, né? Eu vi todos nascerem. Eu vi Urucungos nascer. Eu vi o Jongo nascer.
Eu vi o tecê nascer, O maracatu. o maracatu nascer. E quando eu falo nascer, é falar assim, conheço essas pessoas na luta delas antes de ter nascido, né? Então, e aí a gente está ali, estamos, né, quem são as caxias? Né, não é, elas são do Maranhão? Vocês são do Maranhão? É uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Uhum. Vocês são do Maranhão? Né? Então, o que acontece? Nós não somos, apesar da Inês ter uma raiz lá no Maranhão, né? Mas tá nesse novo contexto, por isso que essa resistência, porque a gente podia falar assim, eu não sou de raiz, por que eu vou me meter nisso? Eu não sou isso, porque não é um parafolclórico, como se falava antigamente, que se faz artisticamente. As caixeiras não têm esse caráter artístico de ensaiar, de fazer bonitinho. As caixeiras vivenciam a cultura popular. E eu trago, dentro das tradições no ano, entendeu? Esta possibilidade de vivenciar essa resistência, porque é uma resistência. A gente tem que ir à luta para conseguir fazer a festa, para conseguir fazer isso. Manter mesmo. Porque não né? existe um apoio concreto, não é financeiro. Então, tudo que se faz é comunitário, digamos exatamente, assim. Nós não somos um ponto de cultura, nós não somos uma associação. Cachoeira das Nascentes não é um ponto de cultura. Apesar da gente ter tentado várias vezes, e não conseguir. Não somos acadêmicas. Ou seja, então, não é um ponto de cultura, né? Não tem uma raiz, mas tem, né? Mas tem sim uma ancestralidade, tem sim amor para estar formando pessoas, cuidando de pessoas que têm isso dentro e não sabem. Tem, sabe, de pegar e não é o fora, é o dentro. Então, independente de cada um, do que se acha, o que é, o que não é, nós estamos fazendo. A gente está lá na nossa data para poder fazer nossa festa e fazemos isso com muito amor. Isso é resistência. Né? A gente resiste. Hoje, com certeza. Mas nessa década aí que a Gabi estava falando, eu acho que é bem isso. Eu acho que o fato de optar por ser artista era uma resistência já. Porque quem era o artista nessa época? Se não fosse famoso. Não era nada. Você ia fazer artes cênicas dentro do campo. E aí? Era uma luta, né? geral, então, sempre foi. Buscar a arte já era algo de resistência. Agora imagina ainda mais cultura popular, que naquela época até da própria classe artística existia às vezes um preconceito. De falar, você vai trabalhar com cultura popular, mas o teatro é contemporâneo, lá para frente, né? Como que você vai trabalhar com cultura popular? Esse conceito hoje mudou muito, ainda bem. As artes cênicas abraçaram a cultura popular. E aprenderam com a cultura popular. E valorizaram a cultura popular, mas na nossa época não havia isso. Você falando isso da resistência, nós fizemos um espetáculo, então, porque depois disso teve o Tião, na nossa vida teve o grupo Saia Rodada, que foi muito importante, foi um grupo de Campinas, o Tião foi convidado a dar aulas em Campinas sobre a cultura maranhense, na época era o Cacuriá, que ele passava para a gente, que é uma dança maranhense. E nós entramos no grupo do Tião, isso já na década de 90, início da década de 90. E foi com o Tião que, um outro grande mestre, porque ele nos apresentou essa cultura maranhense, que nos encantou, a tal ponto que nós começamos a ir para o Maranhão. De carona. Porque não tinha dinheiro para ficar pagando a passagem, a gente ia de carona muitas vezes, viajamos muito de carona, muito mesmo. Porque a gente queria ir até as coisas, não tinha como ir, não tinha dinheiro para pagar, não tinha pai e mãe para pagar. O que a gente fazia? De carona, para conhecer os lugares. E chegando lá, nós éramos muito bem recebidas, porque o povo nordestino é muito receptivo, é muito amoroso, muito afetivo.
Então a gente ia. E nós fizemos uma peça que chamava Insiste e Resiste, e motivada pela essa paixão aí que foi despertada, no meu caso mais do que nunca, porque eu encontrei as minhas raízes maranhenses, me conectei muito com essa história do meu avô, dos meus bisavós. Nós fomos para o Maranhão pesquisar e fizemos. Falava sobre as rendeiras do Maranhão, que trabalhavam com bilro, e que elas relatavam o quanto era difícil resistir com as rendas que vinham de produção industrial e eram muito mais baratas do que você tecer no bilro alguma coisa e ter que vender por um valor justo. Tivemos contato com as caixeiras, aí que surge a Caixa do Divino. Aí que surge a Caixa. Aí, antes de entrar nas caixeiras, eu quero só situar vocês, o pessoal que está acompanhando vocês desde o começo aqui. A Renata Damas, Bill Dias, a Cleide, o Marcelo Lírio, que vai estar semana que vem também aqui com a gente, a Rosângela Ampúdia, a Maria Cecília, a Rosa, a Simone Campana. E tem algumas falas aqui que o pessoal, né, exalta muito vocês, né, são muito gratos e gratas, né, tipo, a vocês, né, por serem pessoas de referência na arte e cultura, né, na vida delas, né, por ter a sensibilidade, né, de estar próximo, e que vocês... Isso tudo que a gente está conversando já dá para poder, né, acaba simplificando o que eles estão falando, que vocês, tipo, conseguem dialogar com várias questões da vida, né, que se tornam, além de mestres da cultura popular, mestres da vida mesmo, né. Então, essas pessoas são muito gratas. E aí também, enquanto vocês falavam da Raquel, a Rosângela Ampúdia, né, ela reforçou, né, como dizia a Raquel, sem mestrado, doutorado e outros dados, né, tipo, e a questão da cultura popular é isso, a gente conseguir reconhecer quem é que está no nosso, assim, eu falo desse jeito, mas quem é que está no nosso rolê, quem é que está no nosso encontro, né, quem é que está querendo conversar a mesma língua e, tipo, resgatar essas informações que há muito tempo fizeram questão de não perpetuar, né, de não se transmitir, né, isso assim, a gente está num momento muito propício a poder falar que tudo isso é fruto do racismo, né, porque, tipo, quem é que tem tanta raiz, né, tipo, e da onde que a gente vem, todas as informações elas estão ali, daí alguém na live com a Lu, eu falei uma coisa assim, que fizeram uma cagada tão bem feita que todo mundo tá perdido, tá todo mundo se procurando, quem sou eu, porque eu tô aqui, né, e aí isso daí faz com que a gente fique se vasculhando, né, para poder se encontrar. E aí, vocês estavam falando sobre a questão do surgimento das caixeiras, e aí, quando a gente vai conversando, vocês falaram sobre os mestres, referência de vocês, tudo, e aí eu queria, né, entrando no assunto das caixeiras mesmo, né, como é que surgem as caixeiras, né, e uma curiosidade, como é que surge o nome também, né, Caixeiras da Nascentes, né, se puder falar um pouquinho pra gente sobre o surgimento das... Estava, inclusive, falando, né, da história, foi através desta peça que eu conheci as caixeiras, dessa peça chamada Insiste e Resiste. Ela vai falar um pouco dessa peça que ela estava falando, e é ali que eu conheço caixeira, ali que eu conheço a Caixa do Divino, né, de um outro lugar do que o Tião nos mostrou. Aí eu conheci a Caixa do Divino, né? Foi com as caixeiras de lá. Então, foi através desse movimento desta peça. Inclusive, trouxemos Maranhense para cá, né? A Inês vai falar um pouco dessa peça. Só concluindo. Então, foi uma peça, nós fizemos essa proposta de ir para o Maranhão e transformar as nossas experiências, transformar o que a gente estava aprendendo lá num espetáculo teatral. E com isso, nesse espetáculo, nós falávamos sobre as caixeiras, falávamos sobre a Casa das Minas, falávamos sobre o Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, como o pessoal do Maranhão fala, não é? Falávamos sobre as rendeiras, tinha tambor de crioula, e nós convidamos um artesão, um músico,
que era do Maranhão, para César vir Peixinho. para Campinas, que é o César Peixinho. César Nascimento, mas a gente chamava ele de Peixinho. Peixinho, o nome artístico dele, o nome de guerra dele era Peixinho. E o César, ele era um artesão de caixa do Divino. Conhecemos ele no Maranhão, não foi pelo Tião. Não, o Tião, ele trabalhava com a gente as danças, vamos dizer, profanas, não é? Que era o cacuriá, o lelê, não tinha esse contexto das caixeiras. Tocava-se caixa, não é? A Cris, dessa época, no grupo, inclusive, ela foi tocar caixa, porque ela sempre foi ligada à música, então, no grupo do Tião, ela preferia tocar do que dançar, eu já dançava. Ela tocava caixa, não é? Então, teve conhecimento da caixa enquanto instrumento. Agora, a caixa e todo o conteúdo que ela trazia, toda a história das caixeiras, só através desse espetáculo que foi o contato, que a Cris viu as caixeiras, a história como era, e se encantou por isso, de uma forma que transformou a vida dela, dedicação total para poder trazer esse conhecimento, essa vivência, e ela mesma, né, na relação com a espiritualidade. Exatamente, porque foi aí que eu tive contato com a Casa das Minas, a mestra Dona Celeste. Inclusive, nós chegamos a ver um culto, né, de voodoos na Casa das Minas. Bem antes, né? Foi lá que eu conheci a Dona Celeste. Não sabia ainda que ela era caixeira. Fui saber disso depois, e isso nos aproximou mais ainda. E teve o primeiro contato em Alcântara, né? De eu ter visto, né, a caixa, uma caixeira tocando. É uma história linda. Toda a história, a minha relação com as caixeiras são lindas. Entende? As minhas são maravilhosas, né? Então, a gente teve umas linhas aí E aí eu trago junto comigo isso já, depois desse espetáculo. Esse espetáculo era muito grandioso, não tinha muito, né? Era muita gente envolvida. O Henrique Menezes trabalhou nele, o Tião foi convidado para trabalhar nesse espetáculo, né? Nós fizemos algumas apresentações. Tinha o tambor de crioula tinha boi no nosso espetáculo, né? Então isso e o Peixinho justamente ele veio para estar fazendo esses instrumentos. Então ele fez as primeiras caixas, não é? Ele fez os tambores de crioula. Ele era um artesão. Ele era um artesão. Né? E ele conviveu com a gente, ele fez tudo isso comigo próximo. E aí, aonde que eu comecei com ele, aprender a fazer a caixa, por conta do Saia Rodada, também pediu um monte de caixa, e ele não dava conta. E aí ele me chamou para ajudar ele. Então, eu fui ajudar ele, então eu aprendi, ele foi me ensinando a fazer essa caixa, né? Aí, num outro momento, numa viagem para o Maranhão, ele me leva o mestre dele, que era o seu Zé, que fazia os tapandeirões também, ele tinha, né, me levou na casa dele, e lá o contato com o mestre era todo o processo do encoramento, né, de como fazer os aros, semiares, o tambor, a madeira, mexer com a madeira, que madeira era apropriada e tudo mais. Então, esse foi o meu primeiro contato na confecção. E então, eu já fazia caixa. Né? Antes de ter grupos de caixeira, eu já fazia caixa, eu já dava aula para as crianças, porque eu fui ligada mais à arte e educação, eu sempre dei aula para crianças vulneráveis, crianças de todo tipo, de todos os lugares, né? Então, e já levava essa manifestação às caixas. Eu já tocava, já brincava com as crianças, muito com a Caixa do Divino, dando aula, antes de ter caixeira. Né? E com esse aprendizado de dar aula para as crianças, é onde também eu busquei a forma, didática, as didáticas que precisavam ter para se aprender a tocar. Né? Então, se uma criança conseguia, né, eu conseguia fazer ela tocar, eu conseguiria fazer as outras pessoas que dizem nunca tocar, que dizem nunca ter ritmo. Né? Então, teve uma metodologia dentro de se fazer, de tocar a caixa, né? E
junto com todo esse universo da cultura popular, isso já estava dentro de mim. E eu já estava pesquisando, eu já tinha contato com as caixeiras de lá, né? Até surgir as caixeiras aqui em São Paulo, no Espaço Cachoeira. No Espaço Cachoeira, em São Paulo, a primeira oficina das caixeiras Pantiachantes, que vieram do Maranhão para fazer, né? Eu fui fazer, eu já tinha A gente contato, fez, né? nós fizemos essa primeira oficina com elas. E aí, com elas, a gente trouxe também elas para cá, né, no primeiro movimento de caixeira, das caixeiras, porque a gente tem uma história, as caixeiras. Para chegar nas caixeiras das nascentes, teve uma Muita história. água correu. Muita água correu. Antes das Muita água caixeiras correu. da guia, teve as caixeiras que a gente fazia já levantamento de mastro, né? Então, ou seja, As coisas foram acontecendo aos poucos, né? O foram se encantamento formando, se encantando, né? Foram se transformando. E aí, quando vem as caixeiras, né? Esse rompimento das caixeiras da guia para as caixeiras das nascentes foi uma pausa assim dentro do... Só esclarecendo para quem não sabe, a Caixeira da Guia foi um grupo que a Cris iniciou aqui em Campinas, porque um grupo de meninas, né, de mulheres, queriam aprender a tocar caixa e sabiam que a Cris tinha uma experiência sobre isso, que a Cris sabia fazer a caixa e chamou para que ela dirigisse esse grupo, ensinasse, na verdade, a tocar a caixa, a passar todo esse conhecimento que ela tinha adquirido nas pesquisas que eram realizadas no Maranhão e em outras fontes, não é? Então, as caixeiras da guia, só esclarecendo. Ela foi se formando um grupo, né? Que assim, não era, a proposta inicial não era, e aí se formou um grupo, e se formou um repertório do próprio processo de aprendizado ali nosso. Então, ou seja, aí surgiu o grupo Caixeiras da Guia. De 95, 96, não é? 96, 97. Não, 2000. Da Guia. Então, 2003 foi a Guia. Quando nasceu o nome Caixeiras da Guia, foi em 2003. Né? Aí foi indo esse processo todo, e quando teve esse rompimento, meu rompimento com elas, né, com as caixeiras, aí vem as caixeiras das nascentes. Finalmente chegamos, Gabi. Aí chegamos nas caixeiras das nascentes. Foi no rompimento. Nesse rompimento, ou seja, com as caixeiras das nascentes, realmente foi nascendo novamente, sabe? Assim, podia ser caixeiras assim, do Renascimento, né? Não das nascentes, do Renascimento. Mas foi muito linda essa coisa do nascimento das caixeiras das nascentes, né? Porque aí eu me sentia pertencente, pertencendo, eu tendo esse todo... já não era muito assim... ali, não, era algo que foi uma proposta minha mesmo, uma proposta clara para aquelas pessoas, sabe? Uma proposta de dar continuidade, sim, na pesquisa, uma proposta totalmente diferente de como foi conduzida as caixeiras da guia, ou como foi, né, construído ali as caixeiras da guia. E isso fortaleceu o grupo, né? Fortaleceu o grupo. Esse nome nasceu porque a gente tem que nascer, tem que dar um nome para se nascer, né? Senão não nasce. Então, na cultura popular, os nomes são importantes, você tem que batizar o nome, sabe? Você tem que ser batizado. E as Caixeiras das Nascentes teve esse fluxo do nome, do batismo, sabe? Dessa coisa que precisava fortalecer para o que eu realmente estava no meu caminho de pesquisa, de memórias, e de fazer aquilo ser outra coisa, para as pessoas vivenciarem uma cultura popular de verdade, né? No sentido não de verdade, todos foram de verdade, mas o verdade que eu quero dizer é da tradição, ter tradição, tem que ter a tradição para você entender que apesar de estar
todo ano parecendo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E esse outro lado, para se entender o porquê que não é a mesma coisa, tem que estar pertencente a ele. Senão você não vai entender nunca o que é esse outro lado que não é a mesma coisa, né? Essa união que tem que ter, essa forma de ver a repetição num sentido muito mais amplo do que simplesmente fazer aquilo, porque é buscar o dentro, não o fora. E isso a gente vai se desenvolvendo. E o significado, O né? Acima de tudo, significado. como que esse significado, a pessoa que participa, ela cria para ela, baseado em tudo aquele aprendizado que ela tem e nos Exato. conteúdos que são dela também. Quais as relações, por exemplo, para mim como caixeira, não é? A relação está muito com essa ancestralidade mais próxima do avô, da mãe. Então, isso para mim tem um significado a mais. Sempre que eu estou com o divino, eu estou tocando a caixa, eu tenho uma ligação com essa minha ancestralidade mais próxima. E cada um vai ter o seu significado, é essa descoberta mesmo. É como que para cada um, isso que parece ser igual cria um significado que não é igual para todo mundo, mas é igual ao mesmo tempo. Não sei. O pessoal, dessa relação com o divino, com a caixa, com essas músicas, com esses e toques. aí vem a caixeira das nascentes, a gente vai, né, não é ensaio nem nada disso, a gente tem os nossos ciclos de tradição e a gente se encontra para fazer esses ciclos da tradição. E cada tradição tem a sua energia, tem a sua dinâmica, tem o seu modo de estar nela, né? Divino é um, festa junina é outra, carnaval é outro, são todas energias diferenciadas, entende? Que ela passa pelo toque da caixa, pela todo esse envolvimento que é de uma tradição, né? E por último, a gente agora está com a Congada, que essa é o ciclo que fecha para mim da caixa, né? O valor da caixa, porque a caixa ela é luso-afro-brasileira, ela não é só afro. Quando você fala em Congada, você tem uso afro-brasileiro. E aí a gente já entra nas manifestações que as caixeiras, né, que o grupo ele mantém, né, que ele preserva. Aí vocês gostariam de, né, tá falando um pouco dessas manifestações, né, que você falou pra gente que é a época do carnaval, a festa do divino, tem o ciclo junino e tem a Congada que você acabou de falar, né? Aí você gostaria de falar um pouquinho sobre essas manifestações pra gente? Sim. A gente entra agora na. Fala aí. Não, acho que vamos dividir aqui. Você fala um pouco, eu falo um pouco. Fala do divino primeiro, que é o carro-chefe daquela coisa assim. O que nos motiva, a princípio, a relação maior, porque a caixa é do divino. A caixa é do divino. E ela é sagrada, ela é considerada uma caixa sagrada feminina. Por quê? Então, isso que é esse instrumento para nós é o que vai, ele que norteia todas as nossas tradições. E ela é luso. Luso, ela vem de Portugal. Ela tem esse formato tradicional, né? E ela não é um tambor, por exemplo, de mão, ela é de baqueta, né? Ou seja, junto com essa caixa, e todas as manifestações brasileiras que usam essa caixa, né, elas têm uma ligação com o luso afro-brasileiro. Tem uma história. E a história, por exemplo, de cada manifestação com ela, tem o seu chamado, a sua ligação espiritual, e a festa do divino, como ela é do divino, porque ela só chama Caixa do Divino lá no Maranhão. Porque na maioria das outras manifestações o nome ou é Caixa de Folia, né?
ou é tambor pequeno, ela não tem esse nome caixa do divino, porque ela tem outras manifestações que não é do divino, mas então ela não é chamada de caixa do divino. Agora, no Maranhão, ela é chamada de caixa do divino. E quem conduz o ritual todo da festa do Maranhão são mulheres, por causa das matriarcas dos terreiros, por causa de toda essa ligação forte que as mulheres têm no Maranhão, dentro dos terreiros. A maioria dos terreiros são conduzidos por mulheres. E aí, a festa do divino, ela tem uma força dentro, tanto do terreiro, quanto dentro da Alcântara, por exemplo, tem uma ligação mais com o catolicismo, né, popular, e são mulheres que tocam, né, na sua maioria de antigamente, hoje está tudo muito misturado, mas na sua maioria, antigamente, eram negras que tocavam, por conta dos terreiros, por conta da força, por conta de que essa festa tem uma importância muito grande no Maranhão, né? E ela é conduzida, o ritual todo da festa do Divino do Maranhão é conduzido por mulheres tocando essa caixa. Então, aí, a festa do Divino tem uma ligação com devotos do Divino, elas são devotas do Divino. Elas, além de ter uma ligação, muitas delas, inclusive a minha mestra, Dona Celeste, ela tinha ligação com o terreiro de Minas, mas também ia na igreja. Ela fez questão de me contar isso, como era essa relação para ela, de ir na igreja, né, católica. Ou seja, e como era importante, porque o divino ele faz essa união nessas manifestações, ele é muito importante dentro de todas essas manifestações que usam esse instrumento, né? Mesmo com gado, e por isso que nós estamos fazendo com gado. Mas na festa do divino, então, eu tive uma relação com as mestras, eu tive essa relação que foi se aprofundando com o tempo, esse outro lado que eu desconhecia, que era um lado espiritual de tudo isso, né? O espiritual do que ligava esse tambor dentro de um ritual do divino e fazer a festa para ele. Eu tinha que fazer a promessa. Eu tinha que fazer uma promessa ao divino para conduzir esse trabalho, né? E eu fiz a promessa de 7 anos, é uma promessa de 7 anos que é feita, né? Porque você pode conduzir como uma régia na festa lá no Maranhão, para você ser uma caixeira régia dentro dos terreiros, existe uma hierarquia muito grande para você chegar lá. A caixeira régia, né, seria a mestra. É. Né? Só para só fazer o paralelo. Ou seja, e aí quando ou é pela família, ou pela família espiritual que chama, ou pela família de raiz biológica, ou por promessa. Quando eu soube disso e a Dona Celeste me conduz a isso, né? Ou seja, eu fiquei, vamos fazer a promessa. Não achava que tinha condições de fazer absolutamente nada, uma festa do divino aqui. Mas não, segundo, e conforme a experiência, a gente vai vendo que isso é real. O divino conduz a história toda. Você pode ficar tranquila que ele vai te conduzir. E ele está me conduzindo até agora, até hoje, né? Quer dizer, a gente está sendo conduzida por as coisas que vão chegando, vão se transformando. A gente não tinha um império, já tem um império. A gente, né, tem já faz... Tem a festa de Paraitinga, que foi uma coisa importante, né? A festa. Aqui eu não podia fazer essa festa, aqui eu não tinha condições. Eu cheguei até
cogitar a possibilidade com a prefeitura de fazer essa festa. É impossível, eles não dão nem ônibus para a gente ir para Paraitinga. Aí nós começamos a ir lá, porque lá estava formado, lá tinha energia, lá tinha a igreja, tinha o sino, tinha a devoção, tinha o império do divino montado. Então foi lá que a gente começou, assim que a gente se firmou, porque eu já tinha iniciado fazer salva para o divino, porque isso já faz parte da promessa salva. Eu não precisava ter um império, eu precisava salvar o divino, segundo a tradição. Então, eu comecei a fazer essas salvas, já junto com as caixeiras das nascentes, que eu iniciei todo esse processo. Ou seja, aí nós fomos fazendo essas salvas para o divino, trazendo a espiritualidade e também nas confecções das caixas que as caixeiras fazem. Que as caixeiras fazem as suas caixas. Nascem delas. Isso também é uma forma de consagrar toda a relação com esse instrumento que é sagrado e fazer todas as nossas celebrações. Né? Então, porque, só fazer um parênteses, porque no Maranhão as caixas não são das caixeiras. As caixas pertencem a um terreiro, pertencem a um lugar, e no período do divino elas usam essas caixas que não pertencem. Então a caixeira não tem caixa própria, digamos assim. A caixeira do Maranhão ela não tem caixa própria. Uma ou outra talvez tenha, mas de uma hoje forma agora geral... tem mais, né? Porque hoje mudou. ficou mais fácil isso, né? Esse acesso agora. Né? Então a importância de você sempre dependia de alguém para fazer a sua caixa, você dependia geralmente de um homem para fazer a sua caixa. E nesse sentido, isso que a Cris propôs e criou de cada caixeira fazer a sua caixa e gerar essa caixa junto com um significado muito grande que a torne sagrada, não é? Por tudo isso, é uma coisa que é dela mesmo, que é ela que criou. Com as caixeiras, a partir das caixeiras das nascentes. Eu não vendo mais caixa. Quer dizer, eu não comercializo caixa. As caixas que eu desenvolvo, faço junto para as caixeiras. Para esse trabalho, para essa função. Né? Então, a festa do divino é o carro forte. E ela foi crescendo aos poucos. A coisa eu fui transformando, eu mesmo fui me consagrando, assim, consagrando que eu digo, trazer essa espiritualidade para dentro de mim conforme o tempo. E a Marlene, que você não falou, a Marlene foi outra grande mestra da Cris, e até hoje a Marlene é viva e a Cris tem contato com ela. Semana passada mesmo estava conversando com ela, eu acho que... a Marlene está viva ainda. A Marlene, quando eu conheci a Marlene, ela não era morta, porque lá tem nas caixeiras de Alcântara, a caixeira maior, que é a mor, né? E depois vem a régia. Já nos terreiros, é a régia e depois que é a mor. Né? Então, existe essa diferença. Isso para diferenciar também o que é a ligação de terreiro, caixeiras de ligação de terreiro e caixeiras de ligação do católico. Né? E a Marlene é de Alcântara, uma das mais antigas. E, na época, ela não era caixeira mor. A primeira caixeira mor foi a Raimunda Boró, que eu tive, que já faleceu também, que foi o meu primeiro contato com a caixa, foi com a Raimunda Boró. Aí depois vinha conhecer a Marlene e, né, a gente teve esse contato. A Marlene não tinha caixa. Ela não tinha. Né? Eu cheguei a dar caixa para ela depois de um tempo, porque lá estava tudo... Eu fiz uma caixa, dei uma caixa para ela poder ter a caixa dela, ela poder desenvolver uma oficina lá para ela, né? Como que ela quisesse. E a gente tem contato. Hoje, porque antes ela era nossa colega, vamos chamar colega. Agora a gente já tem uma relação diferenciada. Né? E, por outro lado, né, tem as caixeiras que são relacionadas a terreiros. E que cada terreiro tem a sua realidade, diferenciado de cada lugar, né? Então, isso a gente traz para cá,
eu trago para cá e da forma como ela chega em mim e a gente vai fazendo isso, porque assim, isso que faz a diferença de ser o que nós somos. O que nós somos? Nós somos de raiz? Não, nós somos devotas. Nós somos devotas no sentido, né, de, de ter esse lado espiritual com isso, de não só tratar a festa pela festa. A gente faz todos os procedimentos e a gente sabe, entende o que são esses procedimentos para se chegar no dia da festa e ter aquela força que tem quando as pessoas vêm. De até confundir, né? Se é ou não é de raiz ou não, porque é tão forte. Né? Essa força que aparece, que se sente, é porque realmente existe a força espiritual com esse trabalho. Ele não é um trabalho para, né, a união que cada vez mais se fortalece, essa união, essa irmandade de Cachoeira. A gente vai construindo junto, transformando, né? E tem uma movimentação, né? Uma movimentação que não é acadêmica, sabe? Não é uma coisa acadêmica, não é uma coisa de raiz, é isso. É uma coisa, quer saber, é uma coisa que é para todo mundo. E que é que se todo mundo quiser entrar nesse universo da cultura popular pela prática de se fazer tradição, é aí o nosso. É na prática, em todos os procedimentos que precisam ter. É saber, quando você levanta o mastro, o que significa tudo isso dentro de você, cantar essas cantigas, tocar esse tambor, se mexe com você. Cada uma passa por um processo. Ninguém é obrigado. Você vai sentindo isso conforme o tempo. Você sabe? Mas você está dentro. Então, você vai sentindo isso no processo. Essa a grande evolução de cada uma com a cultura popular que a gente propõe. Essa cultura popular de raiz. A gente não pega qualquer cultura popular. A gente trabalha, fala o trabalho porque é um trabalho interno, né, que traz toda a espiritualidade desse instrumento em todas as suas manifestações. Por isso que nós agora fazemos a congada. A congada tem esse instrumento. Esse instrumento conduz também as congadas. E aí você vai... As caixeiras têm essa movimentação de passar por essas tradições, né? De conhecer essas tradições na prática, através dos ensinamentos dos mestres, através do conhecimento também, de pesquisar, de ir até as manifestações, de participar dessas festas como participantes. Elas não vão lá, né? Elas vão participar da festa, elas vão tocar na festa, elas vão sentir o que é levantar um mastro, o que é agradecer uma comida, que cantiga que tem que ser feita, que cantiga que tem que ser feita ao entrar dentro de uma igreja, de encontrar duas bandeiras, saber o significado de tudo isso. É aí que é o grande aprendizado na prática. E ela tem o seu movimento de aprendizado. Primeiro ano, está deslumbrada, não está sabendo nada. Aí vai no segundo ano, já é algo... Quando vê se ela é realmente envolvida, ela vai sentindo o que realmente é estar num lugar onde ela possa trabalhar dentro dela, estar dentro dela e vir toda essa ancestralidade que mora, que às vezes ela nem sabe, que está dentro dela e que aflora. E eu faço isso justamente para preservar e para não deixar ninguém esquecer mais que existe uma ancestralidade, que existe cultura popular e que a cultura popular de raiz, as manifestações populares de raiz, elas contam a história. Que não está no registro,
está no oral e que é tão importante quanto o registro e o oral. Eles precisam ter mais união nisso, sabe? Eu sinto que às vezes fica muito separado, mas precisa unir o oral com os registros acadêmicos, de entendimento, mas de uma forma em que você consiga ver isso numa prática, não simplesmente, mas na prática. Sentir o que é que são esses registros e o que te dá força para você falar assim, eu faço assim, e tem um fundamento. Toda a minha relação com a cultura popular, das manifestações que a gente faz na rua, para todo mundo tem um fundamento. Não é à toa, não é assim. Ela tem um fundamento, e esse fundamento que faz com que se fortaleça e que não morre. Porque onde não tem muito fundamento, ou que não tem muito, morrer. Mas enquanto eu estiver viva, esse fundamento vai existir. Aproveita e fala da congada que a gente começou a fazer tem pouco tempo. Você começou a falar da caixa, não é? E também chegamos a isso. E aí, junto com isso, tem a história de Campinas, né? Com o congado também, que era uma manifestação de Campinas há muito tempo atrás, e deixou de existir. Não é? E a igreja, Nossa Senhora do Rosário, que é lá no Largo do Rosário, né? E eu já tinha contato com o congado de Minas, São Paulo, mesmo no Cachoeira, também era um espaço que trouxe o congado. E na pós-graduação que eu fiz, né, na pós-graduação, que foi a minha especialidade, foi relacionado à cultura popular do país, né, brasileira, onde eu também tive uma formação muito bacana de ter contato com músicos profissionais e que tinham essa relação com essa cultura, né? Mas os alunos, mesmo a maioria, eram músicos que não tinham essa relação como eu tinha. Agora, eles me aceitaram a fazer a graduação lá porque eles queriam ter uma pessoa que tivesse, que poderia ter pessoas dentro desse curso de pós-graduação que tivesse ligação com a cultura popular, não precisava fazer provinha de ler partitura para eu poder entrar. Eu entrei com muito carinho, eles já me colocaram, porque eles viram que eu tinha uma ligação com a cultura popular, né? Então, ali eu tive contato com músicos, e tudo que eu via de partitura, que era que eles faziam tudo que eu fazia, espontaneamente, que eu já sabia tocar tambor, fazer de várias manifestações ali que eles tinham ligação, sem partitura nenhuma, e trazia o que, quando está registrado, é difícil trazer, para quem não conhece, né? Tocar fica quadradinho, né? Diferente de uma energia de você pegar uma baqueta de você pegar a baqueta, saber que essa baqueta vai estar fazendo um chamado diferenciado e que você vai tocar aquilo, você vai tocar trazendo, você vai tocar realmente, né, buscando esse lado invisível que as pessoas não veem. E isso torna forte a coisa. Aí a congada, ela vem e eu consegui... Muito pela caixa também, porque a caixa é o guia. Você falou, a caixa é utilizada na congada com outro nome, não é? Exatamente. E foi ela que... essa ligação e aí, da caixa aí eu tive o contato, né? Já tinha um carinho pela congada, já tinha um conhecimento, né, também da Unicamp, Avelino levou os Arturos. Verdade. Avelino foi um dos reis congos. Avelino Avelino foi um professor da Unicamp, ficou muito tempo na Unicamp, agora está aposentado. Ele também é artista plástico,
E ele sempre Ele teve fez uma parte relação ali forte. junto com a Raquel, Da né? época da Muito Raquel, forte. exatamente, da época da E aí Raquel. lá eu vi os Arturos. Os Arturos, assim, sabe? O mastro, levantamento do mastro, a entrada dos Arturos nas igrejas. Pô, aí vai tocando. E era caixa. Aí você fala, nossa, era caixa. Então aí você traz, vai costurando o seu retalhinho. Você fez eu lembrar de uma coisa agora. Uma vez a gente fez uma viagem com Urucungos com vocês. Urucungos. Quando vocês foram para Diamantina. Nós temos isso gravado. No encontro de Congadas. E nós fomos com o ônibus do Urucungos na época. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Tem, sei lá, 15 anos, ou mais até, talvez. Para Diamantina, nós E era um encontro de congadas, lembrei das congadas entrando nas igrejas e saindo e tudo mais. Nossa, foi lá que eu vi as igrejas tocando sinos, conversando com os sinos das igrejas, como se fossem tambores. Blém, 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 blém. Todas as igrejas. É uma coisa emocionante. E as congadas entrando nas igrejas, indo até o altar, voltando, nós largamos de o Urucungos. Nós largamos o Urucungos, ficamos que nem louca filmando tudo, vendo, conversando com os mestres, com o povo, cada coisa diferente. Tudo era congada e era tudo muito diferente. Era um que tinha chapéuzinho, outro que tinha pena, outro que tinha não sei o quê. Os catumbis, né? Tinha catopé. Aí era tudo. Eu falei, gente, mas aliás, nós temos isso? essa fita. Nós temos essa fita, é uma fita ainda, viu, Gabi? Se vocês não têm, a gente pode tem que dar para vocês, ela transpor, né? Uma outra mídia, porque é antiga, mas existe essa fita até hoje, dessa viagem. Aí eu lembro que a Urucungos, nossa, a gente tinha esquecido, nossa, Urucungos, nós temos que ir lá que o Urucungos vai apresentar. E a gente saiu correndo para ver o Urucungos, porque na hora que nós chegamos com o ônibus e já vimos aquilo tudo acontecendo, e é longe, hein? Diamantina? Foi um tempão de ônibus. Foi um tempão de ônibus. Ficamos ligadas. E, aí, assim, a Congada chegou agora, tem uns 3 anos, não é? A Congada chegou agora, porque ela vai... Percebe? As coisas vão se firmando, vão chegando. Aí teve o mestre Júlio, deu a parada do mestre Júlio, aí voltamos com o mestre Júlio, porque depois o mestre Júlio é de Fagundes, Melina, né? Assim, pode voltar, vem com as suas caixeiras. Aí, putz, foi um motivo para a gente voltar para o mestre Fagundes, Júlio. Minas Gerais, mestre Júlio de Fagundes, Minas Gerais. Teve o mestre dos Siriacos. Ou seja, eu encontrei com alguns mestres e esses mestres foram as chaves para mim poder montar minha congada. Inclusive, ano passado estivemos lá com muitas caixeiras, fomos com um ônibus para lá, não foi? E foi uma viagem bem emocionante, e a recepção do mestre Júlio com a gente também, num lugar que só tem as congadas, né? E estávamos ali recebendo toda essa atenção e esse carinho também do mestre Júlio, de nos receber ali, não com congada, mas com o divino. Com o divino. Fomos com o divino para lá. Como fomos muito bem recebidas e fomos batizadas lá. Né? Então, eles falavam que a gente era as Marias, não é? Irmandade das Marias. Irmandade das Marias. Ele falava, lá vem a Irmandade das Marias, porque são mulheres. Terno da Ave Maria. Eles chamavam a gente assim. Terno da Ave Maria, Irmandade das Marias. A gente vai recebendo alguns sinais, não é? Que esse caminho que a gente está trilhando, que esse caminho que a gente está indo, é um caminho certo, que a gente pode avançar, não é? Eu acho que quando o mestre de Congada, que é um senhor e que nos recebe com todo esse carinho, fala, olha, o Congada das Marias, né? O Terno das Marias, a gente se sente falando, nossa, ele está dando um sinal para a gente, não, caminhem, meninas, né? Sigam isso. Então a gente vai se fortalecendo. Eu acho que quando a gente descobriu a história de Campinas ligada ao Congado, também foi um fortalecimento. A gente falou, não, vamos então. Daí já é uma opção, né? Daí já é uma resistência, que você fala, não, uma coisa que aconteceu em Campinas, tá certo, que era uma coisa do povo negro, mas nós sentimos esse desejo de falar, não, vamos fazer essa congada no Largo do Rosário, onde era a Igreja do Rosário, onde
eram realizadas congadas há muito tempo atrás, e onde não se podia entrar na igreja com as congadas. Então, aí já é uma opção de resistência. Então, você vai juntando algo que é emocional, que você vai pegando aí nas histórias do caminho que você trilhou, para chegar no significado disso para você. Então, para você e para o grupo, né? Porque sempre tem esse lado, para cada pessoa que participa do grupo tem o seu significado grupo, também. Ela está ali significando junto. Por isso que ela está ali, senão ela não está, ela sai. Se perde o significado, ela não vai estar mais. Então, o significado para a pessoa é fundamental, é o primeiro. Então, aí você soma toda essa paixão e fala, não, vamos fazer, então, olha que bacana, era de Campinas e era feito ali, então vamos fazer lá no Largo do Rosário, que é o que nós começamos a fazer, e esse ano seria o 3º ano. Não, né? O que é mais legal também disso tudo, que eu acho, é que nesse processo da congada, olha que lindo o que aconteceu. Primeiro a gente faz, porque você percebe que é um crescimento e a gente vai se fortalecendo no meio do caminho, né? Aí, assim, no primeiro momento a gente fez nós com nós mesmos ali e tal. No segundo ano, porque nós estamos no terceiro. No segundo ano, a gente já trouxe o padre na praça, a gente não podia entrar na igreja, nós não podendo entrar na igreja, porque as igrejas foram contatadas e ficou meio assim, né? Não deixaram a gente entrar na igreja com a nossa colgada, então nós levamos o padre. Padre Paulinho. Padre Paulinho, que conhecemos no Urucungos. Que conhecemos no Urucungos, exatamente. E fizemos esse convite para ele estar então, abençoando, né? Abençoar a nossa congada. Aí de dia a gente faz o processo do caminho dos congadeiros, entrou na igreja, tal, e à tarde nós entramos num terreiro. E as caixeiras têm contato com o terreiro, que é o terreiro da Avó Benedita. A gente faz a nossa congada de manhã na praça, no Largo do Rosário, e à tarde a gente faz uma junto com os filhos, né? Junto com a família da Avó Benedita. Aí a gente traz o Preto Velho, que tem uma ligação forte com a congada. É Preto Velho, congada, Preto Velho. E aí a gente entra dentro dessa energia, dessa vibração, e na prática, na devoção, na espiritualidade, se aflorando neste carinho, neste amor que a gente tem pelo que a gente está fazendo. E aí somos muito bem recebidos, né? Somos também abençoados, tomamos nossas bênçãos, muitas bênçãos. E para nós isso é muito importante, entendeu? E aí ele entra com todo mundo se procurando, né? Tá resgatando dentro de si onde que me mais toca, né? Que é muito íntimo de cada um, né? Que cada pessoa interpreta, né? De uma maneira, como a Inês falou várias vezes, né? A gente nunca chega igual para todo mundo, né? Porque cada pessoa ela tem uma história de vida e faz com que aquilo seja traduzido de uma maneira diferente, né? E aí, quando as pessoas se agrupam, né? Que nem as peixeiras, né? Eu acho que é isso. Todo mundo está buscando esses resgates, né? Que vocês estão contando aí, né? E é legal, porque nem vocês comentaram várias vezes, o Urucungos, ele fez... Eu sou muito nova, né? Perto das histórias que tem aí, né? Na verdade, às vezes eu me pergunto, como é que eu cheguei aqui? Eu também estou me perguntando, entendeu? Mas é o que vocês falam, né? Tem coisas que vão empurrando, vão levando, aí a gente vai traduzir, vai encontrando as respostas, tipo, muito mais longe do que a gente imagina que a resposta vai chegar, né? E aí, assim, a gente tem um vínculo com vocês, não só de parceria, né, de trabalho, cultura popular, mas vocês também, esse ano está concluindo, né, o ciclo do mastro também, né? E assim,
né? E acho que quando vocês falaram que vocês, antes de formar, uma conversa que a gente teve, antes de formar, vocês falaram assim, a gente já levantava mastro. E aí foi o, né, que começou a engatilhar esse trabalho. Não, a gente a gente tem que começar a fazer esse ato mesmo, porque as pessoas estão reconhecendo a gente, né? E então, se estão chamando é porque tem algo para que a gente tem que fazer, é a gente mesmo, né? Então, é muito legal, né, escutar. Tem essa história da Diamantina, assim, a gosta muito de contar. A Rosângela falou assim que ela já contou para ela, e ela já contou para mim também. Ela começa assim: a gente foi para Diamantina, nossa, imagina que tá tudo tão lindo, nossa, aquelas coisas tão bonitas. Ela gosta muito de contar essa história. Acho que marcou para ela também, viu? Deve ter marcado, porque foi muito linda. Deve ter marcado todo mundo que foi. Eu acho que Mas foi ela, uma história. sim. E aí, e a Rosa fez até uma brincadeira. Falou assim que essa história aí que ele conta, fala assim que as meninas deu perdido. Vocês deram perdido lá. As meninas deu perdido mesmo. Ficamos fascinadas pelas congadas e fomos atrás das congadas todas. Mas voltamos. Mas voltando, né? Voltamos, estão aqui, né? E assim, a gente, né, a gente conversou sobre vários detalhes, né, da vida de vocês, da manifestação, dessa chegada, né, desse trabalho de vocês. E aí, nesse momento que a gente tem pandemia, essa questão do distanciamento, ela influencia. Na verdade, eu acho que, tipo, na questão, a gente voltando lá, é questão resistência mesmo, as pessoas estarem junto. E eu acho que, nesse momento, eu acho que ainda mais a gente tem que, tipo, se reconhecer, se auto-reconhecer, não só eu, né, mas, tipo assim, nós, da cultura popular, a gente tem que realmente dar as mãos, né, e falar assim, ó, eu te reconheço, eu sei que o que você faz é de coração, eu pouco sei, eu pouco entendo, não sei como é que chegou, mas a ideia também das lives é assim, que as pessoas entenderem um pouco por que a gente está fazendo as lives, porque não teve saída, né? Porque a ideia, a gente foi contemplado no passado com um projeto, e a ideia era manutenção, né, de um espaço cultural. E essa manutenção, a gente conseguiu, enquanto a gente escrevia, a gente conseguiu enxergar que é o quê? A manutenção, a preservação de um espaço cultural, não, em geral, ele é feito com parcerias, né? É o se reconhecer. E a gente ia refazer as festas, né? Refazer as parcerias, né? Então, como a Cris comentou, né? Parece que é tudo igual, mas não é, cada momento é muito diferente, né? Mas a ideia era isso, a ideia era para ser uma grande roda e a gente se ouvir, né? Mas assim, como não é possível, a gente coloca a questão da live, vai deixar disponível as pessoas escutarem um pouquinho da história de vocês também, né? E agradeço, né? Mas assim, antes disso, assim, nesse momento em que o mundo deu uma parada e você estava com esses projetos aí da Congada, né? Eu lembro que quando eu acionei vocês, conversei com vocês sobre a live, vocês falaram que estavam fazendo com as janeiras, né? Vocês estão fazendo vários trabalhos de resgate. Então, como é que vocês veem essa parada, né? E dessa parada, desse momento que as coisas estavam fluindo? Bom, essa parada foi terrível, terrível. Sofremos muito já com isso, porque além dessas duas, né, tradições que a gente tem o Carnaval e a Festa Junina. Então, digamos que a gente vive o ano inteiro criando significados com essas tradições para viver do encontro, da partilha. Cada um vem outro. De estar junto, o significado de estar nessa presença, do tocar, do cantar junto. Então, quando veio isso, a princípio foi muito difícil. Eu fiquei até doente. Muito difícil. O que a gente vai fazer agora sem as pessoas, sem a partilha, sem o olho no olho, sem um abraço, sem cantar e tocar juntos? Mas
Aí a gente fala, é a resistência que você estava falando. Não, precisamos resistir. Como que a gente vai deixar isso passar em branco se isso é tão importante para a gente, se tem significado? Como podemos, nesse momento, resistir e manter isso para a gente? Porque é uma dor no coração não fazer nada disso. Não é? Estar perdida, como ficar perdida. Então, por isso que começamos a utilizar a internet para criar essas aproximações e tentar manter um pouco isso que está dentro da gente, essa chama acesa dentro da gente, para a gente não sofrer tanto, não é? E nessas aproximações surgiram algumas ideias, não foi, Cris? Conta das ideias. Ideia? Conta você as ideias. Fala aí o que a gente fez. Desse movimento nosso aí. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo agora nossas celebrações entre as caixeiras, através dos aplicativos, né? Eu não podia passar sem fazer a festa do Divino, porque isso é uma missão. E toda essa... Aí, todo o ritual nós fizemos através de aplicativo, cada uma na sua casa, montou o seu altar, fizemos todo o procedimento de uma alvorada, que acorda cedo, toca, tal, almoça, toca, todo um procedimento da festa grande, cantando todas as músicas nos seus determinados lugares, as cantigas, né? E tocamos o dia inteiro, quase, para... Elegemos o dia, que seria o dia de Pentecostes, que é o dia da festa do Divino, na festa grande, né? E fizemos uma celebração nossa pelo aplicativo. A mesma coisa com a festa junina, fizemos a nossa celebração de levantamento do mastro, nós levantamos o mastro no nosso quintal, e fizemos a celebração da mesma forma, cada uma na sua casa, com seu tambor, com os seus objetos simbólicos de união e que vai te ligar a esse universo espiritual todo, dessa forma da gente se encontrar, da gente se ver e dar continuidade. Aberto ao público. Não foi... a gente não coloca aberto ao público, porque... Assim, essas celebrações, pelo menos, né? As celebrações a gente deixou assim, e vimos algumas coisas para fazer a festa dentro dessa linguagem, né? Que a gente está tendo agora no momento. Mas eu acredito que isso não vai continuar. E que vai passar, né? Eu acho que em algum momento tem que passar e a gente vai... E temos que resistir, né? Mantendo a chama acesa, mantendo o que tem significado para a gente. Tocando tambor, nos adaptando. Eu acho que é um momento de adaptação. Temos que nos adaptar a isso que é tão contundente. Eu nunca me imaginei falando numa live, porque toda a minha relação é presencial, e mesmo porque, às vezes, sabe, existe muitas coisas atrás de tudo isso que não ia ser possível fazer. Para minha cabeça não ia ser possível fazer. Mas eu estou vendo que é possível ter as pessoas aí sim, que te escutam e que têm um calor humano e que vai saber que é um momento delicado para todo mundo, né? Sim. Na verdade, desde a primeira live que eu falo para as pessoas, né? Que, tipo, para mim também era... Eu preferia que fosse, né, os eventos, né? Mas também foi uma necessidade, né? E assim, eu agradeço, né, de ter aceito o convite, né? Até em nome do Urucungos também, porque assim, no momento, como me tem uma função, né? E as pessoas estão confiando nessa função, então daí, no meu íntimo, eu particularmente, assim, eu pego para fazer e eu dou o meu jeito, né? Então, assim, enquanto tiver sobre minha responsabilidade fazer algo né, que foi passado para mim, eu vou dar um jeito de fazer. E aí, assim, tem essa responsabilidade de fazer, e aí existia o meu compromisso com vocês, né? Porque eu convidei vocês, né, ano passado, vocês né,
aceitaram fazer parte. Antes de projeto, né, teve os eventos, a gente fez a matinê, o carnaval, então assim, não é de agora, não é, mas existia um compromisso, né, com vocês, e isso para mim é zelado, né, eu falo, assim, eu sou nova, mas me educaram assim, tipo assim, eu falei, eu tenho que cumprir, não sei a que horas que eu vou ter que resolver isso, mas eu tenho que um dia, né, resolver esse compromisso. Então, assim, para mim, desde maio está conversando sobre esse encontro, aconteceu algumas coisas que não deu certo, mas, assim, eu tô feliz, né, que a gente conseguiu, que para mim também está sendo um desafio também falar, né? A Inês, que conversou comigo, sabe que muitas ai, não vai, ai, vai. Então, tipo assim, para mim está sendo um desafio também. Então, assim, acho que está posto o desafio. Depois que, talvez, talvez não, certeza, quando tudo voltar, a gente vai ter criado uma desenvoltura aí que a gente não acreditava existir, né? Então a gente começa a criar outras habilidades, né? E psicológicas também, né? Porque lidar com a imagem, lidar com uma imagem que vai ficar exposta, uma informação que vai exposta, faz parte de um processo, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante vocês contarem, né? Vocês que estão, né, que estão aí, é importante vocês contarem. Porque as dúvidas das pessoas, que nem vocês perguntaram, vocês são do Maranhão? Não, a gente não é, a gente faz por amor, né? A gente faz por identidade, a gente por se reconhecer na tradição, né? É algo que vai muito mais do que da onde eu nasci, entendeu? Então, acho que isso também é importante, né? As pessoas saberem que o afeto, né, pela manifestação, o afeto de estar dentro dessa cultura popular, ela também tem que ser reconhecida, né? Então, eu não quero falar muito, porque quem sou eu perto de tantas coisas que vocês falaram antes, né? Mas agradecer. E, assim, novamente, né? Tanto a Cris quanto a Inês, né? Que as pessoas falam que as duas são mestras, viu? Que as duas são. As pessoas que estão com vocês no cotidiano reconhecem vocês, né? É importante isso. É muito válido, né? Eu passo a palavra final para vocês. Aí eu não entro mais, tá? Vocês é que encerram. Só quando vocês dá tchauzinho, eu fecho. Eu não sou a pessoa a falar. A última palavra é de vocês. Aí vocês falou, fechou. Tá bom? Bom, primeiro eu acho que eu queria agradecer a todos que estão aí, porque todos são pessoas queridas, né? Que chegam para poder nos ouvir, né? Muitas já ouviram essas histórias nossas, estão cansadas de ouvir nossas histórias, mas agradecer ao Urucungo, todo o pessoal, né, que tem ligação com a cultura popular, que tem essa força, né? A gente sempre está buscando, né, se fortalecer juntos, e estamos juntos, e espero que vocês também estejam juntos, e que isso tudo vai passar, e muito gratidão por tudo isso, né? Boa noite para todos, e nós vamos cantar, vamos tocar a música para despedir. Bom, gratidão a todos que estão aí nos ouvindo, vocês que fizeram o convite para a gente estar aqui falando. É sempre um prazer imenso estar falando. Espero que as nossas histórias possam também, de alguma forma, ajudar a iluminar, né, caminhos, porque eu acho muito importante quando você fala essa tradição oral. Às vezes a gente ouvindo o que as pessoas passaram, a gente aprende muito, né? E espero que a gente possa ter contribuído, né? Além de saber o que são as caixeiras e o que fazem, ter contribuído um pouco também para falar sobre esses caminhos, né, percorridos e enfim. Exatamente. E vamos cantar, você pode cantar uma música para acabar? A gente falou tanto, não cantou nada. O que tu queres? Vamos cantar a despedida das caixeiras, da estrela? Ah, sim. Porque daí a gente despede com a estrela. A gente despede aqui. com a música de despedida das caixeiras aqui. Não? Tem um pessoal que está acompanhando vocês. O pessoal abriu várias salas de vídeo, a gente não sabe quem é que está, aonde,
e quem é que está aqui com a gente. Então, vocês estão compartilhadas em vários locais, então eu não consigo acompanhar os compartilhamentos, mas tem uma galera junto aí escutando e agradecendo pelas histórias, viu? E reforçando que não se cansa de escutar a história de vocês, né? Então, acho que é isso. Para poder reforçar aí que vocês falaram, mas reforçar também que, além das pessoas que estão comentando na live, tem outras salas compartilhadas, então as pessoas estão acompanhando de outras formas também. Se caso tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, né, pode nos contatar e a gente está aberta aí para responder qualquer coisa para vocês que tiverem alguma questão. Pode no contar Face com a gente. tem, né? A página das Caixeiras das Nascentes no Face, que é um contato fácil, assim, né? Se é de alguém que não nos conhece, não tem proximidade, por acaso esteja assistindo, se tiver interesse, Caixeiras das Nascentes lá no Face. Nós vamos cantar pedido. Lá no céu tem 7 estrelas que alumeia meio do mar. Nossa cajero divino, nós viemos aqui salvar. Lá no céu tem 7 estrelas que alumeia meio do mar. Nossa cajero divino, nós viemos aqui salvar. Caixeira, vamos embora, daqui eu levo saudade, deixo paz e alegria, laços fortes de amizade. Lá no céu tem 7 estrelas que alumeia meio do mar. Nossa cajero divino, nós viemos aqui salvar. Caixeira, vamos embora, vamos com águas correntes, pra todos felicidade. Das caixeiras, das nascentes, lá no céu tem 7 estrelas que alumeia meio do mar. Nossa cajero divino, nós viemos aqui salvar. Se eu pudesse, eu faria o dia ficar maior. Dava um nó na fita verde e amarrava raios sol. Lá no céu tem 7 estrelas que alumeia meio do mar. Nossa cajero divino, nós viemos aqui salvar. Vamos dar a despedida com nossa caixa na mão. Tá na hora de arriar a nossa caixa no chão. Reia, caixeira, reia.